Muito bem, caríssimos internautas, vocês que têm acompanhado essa série de diálogos, né? É o que nos cabe nesse momento, entender a situação essa situação de crise que caiu, que se abate sobre nós, né? Nessa série de diálogos, que tem como objetivo trazer informação, mas também compreender mais profundamente como é que nós podemos agir, né, do ponto de vista da cidadania política em relação a essa grave crise, né, essa grave pandemia do coronavírus. Nós já discutimos aqui sobre economia, sobre a sociedade, mas sempre voltados ao tema de Piracicaba, né? O que nos toca é como a nossa cidade tem se preparado para enfrentar essa grave pandemia, protegendo todos os seus cidadãos. De modo muito particular, as pessoas mais vulneráveis, em situação de vulnerabilidade social, né? E para conversar hoje sobre esse tema, nós queremos abrir uma outra perspectiva, né? Nós convidamos o padre Kleber Danelon. O padre Kleber é o grande responsável, o coordenador-geral do Secretariado Diocesano de Pastoral. Ele é responsável, então, pela articulação das pastorais aqui em Piracicaba e vai nos ajudar a pensar essa questão do enfrentamento ao coronavírus no momento em que acabou de sair um decreto, né, do presidente da República colocando os templos religiosos como espaços também de utilidade pública e que devem permanecer abertos, então, né? Nós queremos entender, tanto do ponto de vista da Igreja Católica, como é que a Igreja se posiciona, né? Qual é a atitude da Diocese de Piracicaba. A gente sabe que tem um decreto, né? E que as missas públicas estão, por enquanto, né, elas não acontecerão, as missas continuam acontecendo, mas é importante também esse tema, porque a dimensão da espiritualidade, nesse momento, é também fundamental. Como ficar com o templo fechado, vivendo a dimensão do isolamento social ou da solidariedade social, como a gente tem defendido, e, ao mesmo tempo, viver a dimensão profunda da espiritualidade. No momento em que ficar em casa, para muitas pessoas, significa também um abalo emocional, né? Essa emoção, a dimensão do desequilíbrio emocional, que nasce justamente do medo, né? Desse vírus que avança, a incerteza do que vai acontecer. Então, acho que a conversa com o padre Kleber ela vai ser muito fecunda. E hoje a gente estreia também um modelo diferente de diálogo. Está aqui conosco o jornalista Vanderlei Garcia. O Vanderlei vai poder nos ajudar, trazendo dados, né, levantando questões e dando mais dinamicidade a esse nosso diálogo. Padre Kleber, eu passo a palavra para o senhor fazer a saudação. Uma alegria recebê-lo, conversar com o senhor. É uma pena que o tema seja tão difícil. Boa noite, Adelino, professor Adelino. Boa noite, Vanderlei. É uma alegria estar aqui com vocês para poder participar desta roda de conversa, para poder contribuir também com a nossa reflexão nesse momento que estamos vivendo, né? Acho que é uma convocação ao viver uma quaresma de um modo diferente. Então, estou aqui à disposição para esse diálogo nosso. Padre Kleber, uma coisa que às vezes pode parecer para algumas pessoas como uma forma de ausência ou de receio da igreja, que agora, nesse momento, nós já estamos há uma semana sem as missas públicas, né? Como é que o senhor, que é especialista em liturgia, analisa essa ausência de missa para a vida sacramental e para a vida espiritual? Olha, eu tenho 41 anos, Adelino. Nunca me imaginei passando numa situação dessa, né? Eu não vivi o problema da guerra, que foi muito forte em outros países, mas que teve relação também aqui com o Brasil.
mas eu nunca imaginei que chegaríamos a uma situação dessa, de encontrar as missas suspensas, né? Então, para mim, que sou padre, tem sido um momento muito difícil, né? Muito difícil mesmo, olhar para a igreja e vê-la vazia, os bancos vazios, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem sido um grande retiro para nós padres, digo particularmente para mim, da gente pensar cada vez mais o objetivo da nossa missão enquanto participação social, né? E ir descobrindo novos métodos de evangelização, né? Eu não me imaginava celebrar missas diárias na internet, para as pessoas na internet. E vejo que cada dia tem crescido o número de pessoas que têm interesse em participar, porque o povo tem sede de Deus. E nosso ministério é ajudar o povo a ser saciado, ter essa sede saciada. Padre, o senhor sabe que eu tenho formação também em teologia, e sou um pouco mais velho que o senhor, né? Na verdade, tenho estudado as religiões já há muitos anos, e também nunca tinha me deparado com uma situação, e é difícil pensar na história um período tão dramático como esse. Agora, eu acho que é importante ressaltar, porque algumas ações do presidente da República têm colocado em dúvida a eficácia até do isolamento social. A Igreja Católica, ela está convencida que o isolamento é um caminho, não é, que é fundamental nesse momento? Olha, a igreja, enquanto CNBB, até mesmo enquanto a diocese, acolhe os decretos do presidente da República com, digamos assim, com dois sentimentos. Primeiro, de gratidão, mas segundo, de preocupação. Gratidão porque a religião é considerada entre as atividades essenciais. E, de fato, o ser humano, ele não é só a sua dimensão biológica, física biológica. A dimensão espiritual é uma dimensão integrante da vida do ser humano, junto com outras, né? Então, a gente olha com alegria perceber que o decreto contempla isso. Mas a gente olha com preocupação algum relaxamento, no sentido de que essa, digamos assim, essa abertura das igrejas, embora elas já estejam abertas para pequenas atividades, possa relaxar em algumas coisas, entre elas propiciando uma contaminação do nosso povo. Então, com todo respeito ao decreto presidencial, nós, enquanto Diocese de Piracicaba e muitas outras dioceses, permanecerão com as missas suspensas. As igrejas permanecerão abertas para que os fiéis possam ir às igrejas, rezar, tendo as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, né? O número, os cuidados com a higienização. Levando em consideração isso, porém, as nossas missas continuarão suspensas. A gente acredita que isso não vai prejudicar a igreja, mas queremos salvar a vida do nosso povo. Nossa preocupação é essa, que trazer de novo a aglomeração de pessoas nesse momento possa propiciar mais a difusão deste vírus. Olha, eu acho que é uma postura de muita prudência, e eu diria, na tradição da igreja, de muita sabedoria, né? Aliás, a igreja, ela toma decisões sempre, e eu falo agora como teólogo, né? Sempre com muito critério. E nós temos aqui na orientação do magistério esse cuidado. Eu acho que essa é uma coisa importante, porque muitos católicos e religiosos em geral, levados por essa controvérsia que ele colocou, têm assumido uma postura de duvidar da importância do isolamento, né? E nós sabemos, pelos dados que nos chegam do mundo inteiro, né? Na terça-feira que vem, nós vamos estar conversando com um amigo, né, um professor de Hannover, que vai nos falar, inclusive, sobre
todas as estratégias usadas na Alemanha, que tem sido um dos países, digamos assim, com estratégias mais eficazes, né, para evitar o contágio em massa. Então, isso para dizer que a importância dessa atitude da igreja atenta ao que tem acontecido no mundo inteiro. De modo muito particular, Padre Kleber, eu tenho, e o senhor também, não é? Eu tive algumas passagens pela Itália, por Roma, e tenho muitos amigos ainda, padres, em Roma especificamente, né? Eu fui salvatoriano durante muitos anos, e o superior-geral dos salvatorianos é o padre Milton Zonta, que é um padre brasileiro que coordena a congregação mundialmente. E as notícias que o padre Milton nos traz, converso com ele de forma, talvez, né, mais direta, é uma notícia, assim, de grande tristeza. A quantidade, o número de padres que combatendo o bom combate, para usar o termo de São Paulo, que foram vitimados por essa epidemia, né? Então, é preciso que o nosso clero e o nosso povo seja cuidado. Nós estamos na linha de frente, né? Assim como as equipes médicas estão na área da saúde, digamos assim, no acompanhamento do nosso povo, nós estamos também em linha de frente. Nós não vamos nos trancar em nossas casas paroquiais e deixar de atender o nosso povo. Sabemos que isto põe em risco também a nossa vida, mas nós vamos tomar todas as medidas possíveis de segurança e não deixar de atender o nosso povo, evitando, sim, as aglomerações, mas continuaremos dedicando nossa vida e nosso ministério ao povo de Deus. A gente percebe que os países que retardaram em tomar precauções estão tendo consequências tristes, né? Eu morei também na Itália por 2 anos. O colégio onde eu morei está hoje em sistema de fechamento, né? O nosso bispo é italiano, a cidade dele, a região dele, no norte da Itália, também tem morrido muitas pessoas. Então, nós tomamos essa medida, o bispo tomou, ouvindo os seus conselheiros, de manter as igrejas abertas, mas sem realizar atos comunitários que aglomerem pessoas. Porque nós queremos que a vida esteja em primeiro lugar. Até acima da economia. Sabemos que há uma questão econômica séria aí, mas em primeiro lugar a vida. Porque a economia serve a... Padre Kleber, eu vou mostrar aqui o site da Diocese de Piracicaba. Ele apresenta, né, a lista de possibilidades de missas e atividades que podem ser acompanhadas pelos fiéis sem a necessidade de ir à igreja, né, sem a necessidade de ir ao templo, ou seja, para evitar aglomeração. Assim como nós estamos numa videoconferência aqui, que as pessoas possam participar da celebração sem a necessidade de estar presente lá. Gostaria de ouvir do senhor, né, qual é que alguns fiéis ficam preocupados com isso, eu preciso ir à igreja. Né? Diante dessa orientação, qual é a validade disso do ponto de vista da fé, do ponto de vista de estar cumprindo com sua obrigação religiosa, com sua profissão de fé? Sim. Bem, nós sabemos que é um mandamento, né, seja de Deus, em relação à observância do dia do Senhor, seja como um mandamento da igreja, nos reunir como comunidade para celebrar a nossa fé no Senhor. Né? Nós chamamos isso de preceito dominical, de guardar o domingo, de santificar os domingos. Tá? Porém, a igreja, ao longo da sua história, ela como mãe mestra, ela tem as suas cautelas, suas reservas. E dentro do compêndio de leis da igreja, que nós chamamos de direito canônico, há um cânon que diz que o bispo tem a faculdade, a igreja concede a ele a faculdade de dispensar os seus fiéis da obrigatoriedade de cumprir o preceito. Nós estamos vivendo esse período de pandemia do coronavírus,
Então, os fiéis, em primeiro lugar, devem se sentir, no momento, desobrigados ao cumprimento do preceito dominical, porque a situação é de emergência, não é uma situação simples, né? A igreja não tomaria essa medida por uma questão simples. É emergencial, é muito importante. Agora, para que o nosso povo se sinta amparado, confortado, na fé, esperançoso, nós estamos buscando novos meios. E esta página aí que você divulgou, das missas transmitidas pela internet, a cada momento tem sido atualizado, às vezes de manhã, daqui a pouco na hora do almoço, à tarde, porque a cada dia novas comunidades, novas paróquias, novos padres estão também se adequando a essa situação. Por quê? Queremos estar próximos do nosso povo. Além daqueles contatos individuais que estamos realizando, queremos, de maneira geral, atingir o nosso povo. Nós sabemos que as grandes cadeias de TV, elas têm as suas missas, mas o povo tem necessidade de ver o seu padre, sentir o seu padre ali presente, né? Assim como o padre gostaria também de ver o povo, né? É que não é possível a gente fazer uma missa desse modo que estamos aqui, eu enxergo a vocês, vocês me enxergam, né? Porém, é uma maneira de a gente chegar ao coração das pessoas. Então, nós estamos buscando, eu até fiz uma postagem esses dias, né, de humor, né, dizendo que nós padres até fazemos tudo errado, às vezes, para tentar chegar ao povo, né? Mas o povo é bondoso, o povo compreende que nós estamos buscando nos adequar a esse novo tempo. O Papa Francisco chama esses novos tempos de novos areópagos. Eu acho que a internet é este meio. E enquanto há tantos fake news, nós precisamos ocupar o espaço, não podemos nos ausentar e propagar o ensino da verdade. Padre Kleber, eu acho que essa colocação é importante, porque eu já tinha falado na introdução, uma das consequências dessa pandemia é justamente a desestruturação do ponto de vista emocional, né? E a presença religiosa, ela traz esse acalanto, né, emocional. Isso é importante. Agora, eu queria avançar um pouco para pensarmos essa dimensão que o senhor também tocou, que o padre está na linha de frente, né? É essa dimensão que tem uma conotação social, não só daquele que cuida da dimensão da espiritualidade, mas até essa frase bonita, né, que o senhor falou, olha, acima de qualquer interesse econômico se coloca a vida, né, a garantir que as pessoas possam viver. Na tradição religiosa, a vida é o bem maior porque é dom de Deus, né? Mas eu queria colocar o seguinte, padre, nós estamos começando a construir, inclusive nasceu numa iniciativa aqui, né, com o ex-prefeito José Machado, a discussão sobre um grande comitê. O que a gente tem pensado é como Piracicaba tem se posicionado, se preparado para enfrentar a pandemia. É óbvio que o cancelamento das missas é uma forma de enfrentamento, né? Mas, do ponto de vista social, então, o que nós temos pensado é que é preciso envolver a sociedade no seu conjunto. Quer dizer, todas as forças políticas, forças religiosas, a sociedade civil, né? E aí pensar os empresários, a gente sabe que aqui a nossa cidade ela é muito forte do ponto de vista da presença de indústrias e também aquelas associações de clubes, não é? E associações em geral que as pessoas se reúnem. Então, como é que todas essas entidades poderiam contribuir para construir um grande comitê de enfrentamento dessa crise, sobre a liderança evidente, né, do poder público e do prefeito municipal? Nesse sentido, eu gostaria que o padre comentasse um pouco, do ponto de vista pastoral, o que tem acontecido nas comunidades, pensando, eu falo aqui de forma dúbia, nas comunidades religiosas, pensando nas comunidades mais vulneráveis, né? Quais são as ações pastorais que têm acontecido e como é que o padre enxerga
esse chamado para unirmos toda, inclusive, as mais diversas designações em prol do enfrentamento dessa crise. Sim. Nós somos pastores do povo, né? E nós não podemos limitar nosso pastoreio a uma dimensão apenas virtual, né? Claro que todo o uso da tecnologia tem nos ajudado a nos aproximar virtualmente das pessoas, mas a presença real, efetiva, ela é importantíssima nesse momento, né? O povo, ele precisa sentir o seu pastor perto. Então, as ações pastorais da igreja, embora tudo aquilo que envolvia aglomeramento de pessoas, reuniões, essas atividades estão suspensas, mas a igreja continua fazendo o seu papel. Então, por exemplo, do ponto de vista, sim, dos sacerdotes diocesanos, religiosos, nós continuamos atendendo o nosso povo no aconselhamento, nas orientações, porque nesse tempo as fobias crescem muito. E nós, em pleno tempo da campanha da fraternidade, que é a defesa da vida, a vida como dom e compromisso, nos preocupamos também com aqueles que pensam em perder a sua vida, né? Então, nós, sacerdotes, queremos nos estar próximo dessas pessoas no aconselhamento, na confissão, na direção espiritual. Além disso, uma atividade muito importante é aquilo que nós chamamos de ação caritativa da igreja no nível assistencial. Então, embora diminuem, sim, às vezes, as contribuições do povo para ajudar os mais pobres, ela ainda está acontecendo, graças a Deus, né? Ainda hoje eu falava com um padre que está mobilizando a sua paróquia, o padre Paulo, da paróquia Imaculada Conceição, na Vila Resende. Ele está mobilizando, sobretudo os jovens. Oi? Um abraço ao padre Paulo, querido padre Paulo. Ele está mobilizando os jovens da comunidade dele para ajudar os mais idosos. Então, fazer compras, e outras coisas. Ir onde o idoso é melhor não ir, né? Então, ajudar nesse nível, mas também a arrecadação de alimentos. E, hoje em dia, o item, por exemplo, álcool em gel, se tornou um item precioso. E os mais pobres não têm dinheiro para comprar um álcool em gel, porque viram um absurdo o valor, né? Então, luva, máscara, álcool gel, ele tem mobilizado a comunidade para arrecadar. Sei que outros estão fazendo também ações assim. É muito importante que elas continuem acontecendo, porque por trás disso nós estamos ajudando uma parcela da situação, uma parcela da população muito carente. Né? Em nível, assim, para concluir, em nível dos religiosos, né? Os religiosos e religiosas continuam também sendo linha de frente no acompanhamento, na organização do povo, né? E as religiosas de vida contemplativa, eu tenho acompanhado um pouco pelo Carmelo, também pelo Mosteiro das Irmãs Concepcionistas aqui em Piracicaba, tem se tornado como que oásis, lugares a quem o povo acorre por telefone, por mensagem, pedindo orações. E o povo se sente confortado pela vida de oração dessas mulheres que intercedem por nós, intercedem pelo povo. Vanderlei, a sua voz não está chegando. Eu também não estou ouvindo, Vanderlei. Desculpa, o microfone estava desligado aqui. Vocês falaram há pouco da importância da verdade, né, como elemento-chave no combate a essa epidemia do coronavírus. Nós estamos vendo os números crescendo no Brasil e no mundo em relação aos números de casos confirmados e aos números de morte. Né? Nós já temos aqui em Piracicaba, hoje, o boletim mais atual, com 5 casos confirmados aqui em Piracicaba e nenhuma morte ainda. No entanto, o estado de São Paulo é o estado com maior número de casos, né? Aqui no Brasil, já são mais de 60 casos, 60 mortes no estado de São Paulo, e hoje o presidente da
República deu uma entrevista na televisão duvidando do número de mortes no estado de São Paulo, acreditando que os números estão inflacionados em torno de uma disputa política dele com o governador de São Paulo. Que avaliação vocês fazem desse tipo de contribuição que o presidente da República está dando para a discussão do coronavírus e o enfrentamento dessa epidemia? Vanderlei, eu vou começar falando porque há uma outra pesquisa comparativa. Quando você compara os índices da Itália, que são índices assim assustadores, não é? O número de mortos, com a cidade de São Paulo, porque as pessoas começaram a dizer que a comparação da Itália com o Brasil é descabida, porque a Itália é muito menor e a população da Itália são 60 milhões, o Brasil 210 milhões, então não daria para... Mas quando você compara só com o estado de São Paulo, para ter uma ideia, é mais ou menos assim. Nos primeiros qual a população do estado de São Paulo, mais ou menos? 44 milhões. 44 milhões. Então, quando você compara o estado de São Paulo, que já está com um número por volta de 58 mortos nos 30 primeiros dias, e compara os 30 primeiros dias na Itália inteira, com um número de 29 mortos, você percebe que a curva no Brasil ela é extremamente preocupante. Agora, mais do que nunca, nós precisamos avançar no processo de isolamento. É evidente que o isolamento social não é a única saída. Ela é um mecanismo para bloquear essa curva crescendo, né, e para estrangular, porque o problema é justamente quando você tem um número muito grande de pessoas doentes e um número muito pequeno de leitos, né? O sistema de saúde ele não dá conta de atender todo mundo. Então, eu vou passar para o padre Kleber, mas eu queria dizer o seguinte: a fala do presidente é de uma irresponsabilidade, eu acho que é sem precedentes. É inacreditável que um presidente, um mandatário, né, alguém que ocupa o cargo, a função que ocupa, assuma uma postura de tamanha inconsequência. Na verdade, a consequência de tudo isso, nós vimos, inclusive, hoje em Piracicaba. Pessoas, né, um grupo de pessoas fazendo buzinaço, cada um no seu carro, protegido, mas querendo o fim do decreto municipal, né? E falando, inclusive, eu tenho recebido aqui, inclusive, padre Kleber, de muitos católicos, infelizmente, né, acusações duras em relação à postura do governador, a postura do prefeito, né? Então, esse dado, Vanderlei, é assustador. Padre Kleber, eu queria até ouvir um pouco a sua análise sobre isso também. A Igreja também, a Igreja Católica também tem recebido críticas da parte de alguns que não entendem a manutenção da ideia da suspensão das missas e outras atividades assim, né? As pessoas acham que isto é um enfrentamento a uma orientação do decreto presidencial. Eu não considero assim, né? Eu acho que uma questão em nível espiritual e social, digamos assim, nível espiritual, é nossa tarefa como cristãos, como igreja, rezar por aqueles que nos governam, sobretudo para aqueles que nos lideram, que são os nossos governantes, eles possam ter a sabedoria na escolha dos seus atos. Aliás, o Papa, na prece hoje, dizia isso, né? Durante a celebração da bênção Urbi Orbi, lá, a bênção indulgenciária lá no Vaticano. Mas, no nível social, a Igreja aposta que não se deve relaxar a contenção social, né? Que as pessoas, de fato, devem permanecer nas suas casas, devem tomar todo o cuidado, porque um relaxamento pode trazer muitas consequências. Eu acho que tudo aquilo que o país perdeu pelo ralo da corrupção, isso está visível hoje na falta de leitos, no número de hospitais. A gente vê hoje as pessoas correndo contra o tempo, né? Mas é uma coisa que
é um trabalho que não pode parar, né? Eu não quero assumir uma postura, digamos assim, partidária, mas eu vejo com preocupação esse relaxamento na questão de como está se vendo a questão das mortes pelo coronavírus. É verdade que há doenças que matam muito, por exemplo, também alguém dizia, né, mas a violência no trânsito mata mais. É verdade, mas por ano, não por dia, como estamos vendo acontecer em outros países, né? Então, por isso que a Igreja Católica insiste. Conversava ontem, Adelino, com o presidente do Conselho de Pastores, e ele elogiava a decisão da Igreja Católica e dizia que isto foi também motivo de outros pastores decidirem tomar uma medida parecida, né? Porque nós temos uma responsabilidade social, né, que não é só no nível caritativo, mas que é no nível, no sentido de conscientizar as pessoas sobre o seu protagonismo na sociedade. E neste momento, né, que a gente reza por todos aqueles que estão trabalhando na área de saúde, a gente também não pode deixar de fazer o nosso papel enquanto indivíduos, enquanto famílias. Vanderlei. Eu queria colocar para vocês só um dado importante. O município de Americana já está investigando uma morte por conta de coronavírus. Uma pessoa com suspeita da doença morreu hoje. Uma pessoa com comorbidade, com diabetes, com um quadro já bastante mais complicado, mas já é um sinal de alerta, aquilo que acho que a gente vinha conversando aqui, vocês vinham falando aqui, do constante alerta que nós devemos estar neste momento. Acho que essa informação que eu gostaria de trazer aqui para contribuir. Olha, o padre Kleber me lembra aqui, ele citou o tema da campanha da fraternidade, vida, dom e compromisso, né? Quer dizer, é um tema extremamente, eu diria assim, adequado, né? É até profético, né, padre Kleber, no sentido de antever, né, de antecipar um drama que nós vivemos agora, né? E o grande lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, né? Nesse momento em que a sociedade ela duvida, ela coloca em xeque as práticas, né? É o que eu tenho chamado de ética do cuidado e da solidariedade. Não a sociedade, parte, né? Uma pequena parcela da sociedade duvida da ética do cuidado e da solidariedade. A Igreja nos coloca esse tema e nos alerta, né? Ou nos convoca para a questão do compromisso com a vida e com o outro. Padre Kleber, no final, quando a gente pensa numa sociedade, o senhor tocou a questão da corrupção, né, de nós não termos um sistema de saúde adequado. Eu queria só lembrar que, na verdade, nós tivemos a construção e o fortalecimento, né, do SUS, por exemplo, e desde 2016 nós temos enfrentado medidas políticas, econômicas, o teto de gastos, por exemplo, né, que cortou investimento em saúde. Nós temos enfrentado o desmonte desse Estado com capacidade de amparar, de proteger, né? Na verdade, nós nunca tivemos no Brasil esse modelo que foi, na verdade, uma realidade na Europa, que é o que a gente chama de estado de bem-estar social. O nosso estado de bem-estar social foi uma construção. Então, quando nós falamos em cuidado, em solidariedade, que é o tema grande da campanha, né, o cuidado para com a vida, será que não se coloca aí também a necessidade de pensarmos estruturas sociais mais justas, né? Vou terminar, tem aqui a frase do Anselmo, né? A Igreja Católica está de parabéns pela atitude, pelo posicionamento em relação ao isolamento social, né? A gente agradece, aproveitar, lembrar de cumprimentar todos os que estão nos acompanhando, né? E fazendo conosco essa discussão e esse diálogo. Padre Kleber. Então, olha, aqui estou com o cartaz da campanha da fraternidade, né? Cartaz, aliás, muito bonito, que tem no centro
Santa Dulce dos Pobres, né? É um modelo de quem viveu muito bem o que a campanha da fraternidade propõe para esse ano, né? A vida em primeiro lugar. Nós sabemos que a vida é um dom de Deus, mas também a vida está nas nossas mãos, é uma tarefa que nos foi confiada, e por isso a dimensão do compromisso. E a vida de todo ser humano, desde a sua origem, mas também até sua morte natural. Então, todas essas dimensões, a igreja se preocupa. Mesmo que seja a vida de uma pessoa, por isso que eu falava do aspecto econômico, né? Tem que seja a vida de uma pessoa. E o que nos ajuda a pensar na questão dessa campanha da fraternidade, aqui eu quero, sobretudo, chamar as pessoas que são evangélicas ou de outras religiões, para nós a referência nesta campanha que estamos fazendo é o Evangelho de São Lucas, quando Jesus conta uma parábola de um homem que estava ferido no caminho, porque tinha sido assaltado, estava quase morto, e passou por ali um sacerdote judeu. E os dois seguiram por outro caminho, nada fizeram, né? Foram, digamos assim, indiferentes. O Papa Francisco chama isto de cultura da indiferença. Mas somente o samaritano parou para socorrer, né? Por isso que a parábola se chama a parábola do bom samaritano. Esta é digamos, a referência para nós católicos nesta campanha, de ter a atitude do bom samaritano, que viu. Então, saber olhar a realidade, o que o Concílio Vaticano II chamava de sinais dos tempos. Saber olhar e interpretar estes sinais. Segundo, ter compaixão pelo povo, compaixão pelos sofridos, compaixão pelos feridos. E terceiro, né, não basta apenas a compaixão, né, porque isso poderia ser transformado num sentimento subjetivo ou reduzido ao dó. Mais que isso, a compaixão nos move a fazer alguma coisa. Foi o que o bom samaritano fez. Então, toda a iniciativa de cuidado da vida, seja da vida da casa comum, que é o planeta em que vivemos e de qual somos parte, mas a vida humana, tudo, então, deve ser levado em consideração nesta campanha. De fato, todo esse posicionamento político, né, precisa ser levado em consideração. A campanha não exclui isso. E por isso que a igreja tem exortado os cristãos leigos para que se engajem no mundo da vida política, para que sejam sinal de transformação, o que Jesus chamava de sal da terra, luz do mundo e fermento na massa, né? Então, é preciso que o bem da vida das pessoas, o que é a política, o bem comum, esteja em primeiro lugar. Então, haverá vida se nós estivermos todos irmanados, lutando pela vida de todos. O Padre Kleber, muito bonito, e essa alusão à parábola do bom samaritano, que é uma parábola de uma riqueza teológica, e eu queria aqui me aventurar um pouco, falar uma imagem teológica, mas trazendo sempre para essa questão que nos toca, que é o cuidado e a dimensão, inclusive, social, né? Há uma palavra do grego que é a palavra metanoia. Eu fiquei pensando, enquanto o senhor falava, né, que essa experiência que é tão dramática, primeiro ressaltar a importância do que o senhor falou aqui, né? É preciso cuidar de toda a vida. Quando se perde uma única vida, toda a humanidade sofre. E essa fala, ela tem que ser enfatizada, porque nós acompanhamos agora pelo menos 3 reportagens, né, de grandes empresários dizendo, olha, vai morrer, perder algumas vidas, isso faz parte, não é? Um grande empresário chegou a dizer que perder 5, 7 mil pessoas, né, mas não pode perder a economia. E muitas vezes nós somos levados a entrar nesse tipo de racionalidade, né, uma racionalidade que destrói a nossa humanidade. E aí a palavra metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade. Oxalá essa bonita expressão e essa campanha da fraternidade, essa sua fala, nos toque profundamente, e esse período tão difícil, né, que estamos passando, nos toque para
nos levar a uma mudança de mentalidade, do ponto de vista, inclusive, estrutural. Hoje, Padre Kleber, uma das questões que nós enfrentamos em Piracicaba, o senhor citou aqui a campanha com álcool gel, com alimentos, né? Mas como nós vamos assistir a população em situação de rua? Como nós vamos dar assistência às comunidades periféricas, né, que vivem amontoadas, que as pessoas vivem e moram em condições subhumanas? Agora, esse tema, por exemplo, do isolamento social, colocou em questão a necessidade de moradias dignas, onde as pessoas consigam ficar, né, consigam se isolar. Ontem eu fiz uma pesquisa por telefone, não é? Então, quando você entra e vai conversar com as pessoas nas comunidades, quer dizer, comunidade de Cantagalo, comunidade Algodoal, outras comunidades em Piracicaba, essa realidade do isolamento é praticamente uma abstração. Primeiro que as pessoas têm a precedência de ir para o trabalho. Depois, as estruturas de moradia são tão precárias que não permite, de fato, que se viva o isolamento, né? Então, é preciso uma mudança de mentalidade na nossa postura individual, mas também do ponto de vista de uma nova estrutura social. Não sei se o padre acompanha isso que eu falei. Sim. Essa dimensão da metanoia é muito importante, né? Olha como é gostoso falar com um teólogo, né? Mas essa metanoia não pode ser apenas no nível pessoal, interior, né? Ela exige também ações concretas. Na nossa cidade, claro que algumas iniciativas estão sendo feitas e são louváveis, mas pelos dados que eu tenho, só na cidade de Piracicaba, nós temos 56 favelas, hoje o que se chama de núcleo urbano informal, um nome bonito para dizer dessas pessoas que não têm condições de viver, moram em situações impróprias por causa da pobreza que existe, né? De fato, as nossas igrejas, as nossas comunidades precisam estar a serviço dessas pessoas, porque elas são as mais indefesas nesse momento. Embora, digamos assim, o vírus pode atingir a todos, mas essas pessoas são muito suscetíveis a isso, porque elas não têm as condições mínimas, né? Então, toda essa situação de como pensar a cidade é muito importante nesta realidade de pobreza que existe, né? Também, no meio dos conflitos, dos interesses que existem, toda a questão do fator imobiliário, como pensar a cidade a partir dos pobres. Você conhece, Adelino, professor Adelino, a experiência bonita que em São Paulo é feita pelo padre Júlio Lancelotti, né? Aqui em Piracicaba, nós temos uma outra experiência que é feita pela Aliança de Misericórdia, é também um trabalho bonito, né? Mas o padre Júlio Lancelotti tem enfrentado muitos desafios, né? Tem sido até ameaçado de morte, tem sido caluniado nas redes sociais, porque ele está a favor da vida, né? Nós estamos acostumados, por exemplo, a ir para São Paulo, há tantas pessoas em situação de rua, eu nem sei dizer quantos chegam, né? Mas parece-me que é um número altíssimo, né? E, às vezes, assim, o nosso ritmo de vida faz com que a gente nem enxergue essas pessoas. Somente quando elas vêm ao nosso carro, batem, pedem alguma coisa ou querem vender alguma coisa. Mas o protagonismo do padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, ou da Aliança de Misericórdia aqui em Piracicaba, ou outras iniciativas, são sinais de que a gente não pode estar indiferente. Que, embora o isolamento social ele é importante para a contenção da propagação do vírus, a gente não pode ficar indiferente a esta realidade que está ali diante de nós. Uma coisa que me vem agora à cabeça é aquela parábola do homem rico que dava festas esplêndidas todos os dias e do pobre Lázaro que estava à porta dele e comia das migalhas que caíam da mesa, né? Então, não é porque a gente está blindado em nossa casa, temos, sei lá, os pobres, aqueles que não têm as condições que, de repente, nós podemos ter. Padre Kleber, o padre Júlio Lancelotti,
é um homem admirável. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente quando trabalhava em São Paulo. Aliás, estou em contato com ele e Padre Júlio acenou a possibilidade de estar uma noite aqui conosco, não é? E ele tem as dificuldades, as limitações, inclusive, de saúde, mas ele faz um trabalho que é uma inspiração para todos nós, né? Nós já chegamos, né, à hora de encerrar, eu vou passar a palavra para o padre fazer as considerações finais, e depois a gente já vai fechando, né, esse diálogo que, na verdade, é um diálogo que fica sempre aberto, porque é um tema, esse tema da religião, da espiritualidade, e a contribuição das igrejas para pensar um outro modelo de sociedade. Padre Kleber, por favor, faça as suas considerações. Primeiro, quero agradecer, Adelino, pelo convite, né, de poder estar aqui nesta roda de conversa contigo, também com o Vanderlei, poder dizer dessa iniciativa que a igreja está tendo, de pedir as orações de vocês por isso, e também dizer que nós estamos rezando, né? Eu quero parabenizar essa iniciativa que você está tendo aqui na sua página do Facebook, e toda noite encontrar pessoas para poder dialogar sobre a cidade, sobre a vida em sociedade, isso é muito importante. Faço votos que muitas pessoas tenham acesso a esses vídeos e possam também contribuir, através dos comentários, contribuir com a opinião delas, com a reflexão delas. Nós não podemos estar indiferentes, parabenizo você de estar tendo essa iniciativa, que é um chamado à nossa reflexão. Que Deus abençoe você, Deus abençoe Vanderlei, e todas as iniciativas que vocês estão tendo para ajudar o nosso povo a pensar, sobretudo nesse tempo que agora nós estamos em isolamento social, né? Que a nossa vida na casa, né, seja uma vida harmônica e isso seja projetada também para a nossa vida social. Eu também vou me despedindo, dizer que foi, eu diria assim, um diálogo muito agradável, apesar de ser muito desafiador, né? Nós queremos encampar essa ideia de ajudar Piracicaba a pensar saídas a partir da construção de um grande comitê, um comitê sob a liderança do gestor público, né? As igrejas, elas podem ser também espaço de mobilização, a liderança religiosa de todas as igrejas. Eu acho que esse é um desafio, né? Nós estamos numa guerra, e nessa guerra nós precisamos ter todos os nossos soldados, todos os grupos, a sociedade no seu conjunto, para defender, sobretudo, a vida. No nosso encontro de amanhã, nós vamos estar com uma médica, né? Falamos da epidemia e ainda não tivemos essa abordagem mais direta. Queria convidar vocês para estarem conosco, para discutir, talvez, aqui o aspecto mais técnico da pandemia. Eu vou passar para o Vanderlei, antes de eu encerrar definitivamente. Vanderlei, quer dar um tchau? Eu quero agradecer, primeiro, o Padre Kleber, pela participação, né, pela contribuição aqui com esse debate. Acho fundamental a gente fazer uma discussão, né, também em relação das questões religiosas, que são muito importantes, afinal de contas, o brasileiro é fundamentalmente um povo religioso, e a igreja, não só a católica, mas as igrejas, de maneira geral, tem uma incidência muito grande sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas. E neste momento em que as pessoas estão precisando de orientação, eu considero fundamental o papel das igrejas, e da Igreja Católica em particular, né, pelo seu tamanho e pela sua inserção social. Amanhã, a gente volta às 19 horas, aqui na página com o professor Adelino, com a médica ginecologista Poliana Pacelo, né? Ela vai conversar com a gente exatamente sobre essa questão mais técnica da transmissão e dos cuidados que as pessoas devem ter nesse caso da pandemia. Primeiro, para fazer a prevenção, evitar o contágio, né, e os cuidados que a gente deve ter quando há uma suspeita de um caso na nossa casa, nossa família, no trabalho. Tá? E desejo a vocês boa noite, muito obrigado. Uma boa noite, Vanderlei, boa noite, Padre Kleber, muito obrigado.
Queria também agradecer a presença de todos que nos acompanharam, que têm construído conosco esse espaço de diálogo, de rica reflexão, e, principalmente, esse espaço que quer encampar um vasto movimento, um movimento que aglutine todas as forças religiosas, políticas, todas as forças sociais de Piracicaba, para enfrentarmos a pandemia do coronavírus, defendendo a vida de todos os nossos cidadãos. Uma boa noite e até amanhã com a doutora Poliana discutindo a questão mais técnica. Um abraço a todos.